Sejam todas e todes muito bem-vindos ao Luzes que Dançam, um podcast que chega iluminando reflexões e diálogos sobre mulheres na área técnica. Aqui desvendaremos histórias, desafios e conquistas do protagonismo feminino nos bastidores e além. Eu sou Thelma Gualberto, iluminadora e pesquisadora. Convido você a embarcar nessa jornada de inspirações e aprendizado. Vamos acender as luzes e fazer a dança das ideias começar. Estamos dando início à primeira edição do podcast Luzes que Dançam. E para brindar esse início, eu convido a maravilhosa iluminadora Milena Pitombo, que está aqui. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada, Thelminha. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Seus desafios, suas conquistas. E eu gostaria que você iniciasse contando para a gente quem é Milena Pitombo. Eu sou atriz e iluminadora, né? Eu venho do teatro desde 2000. E nesse percorrer da vida da atuação, eu fui percebendo que só a atuação era muito difícil sobreviver e não sei em que momento eu me apaixonei e me interessei pela iluminação. Nessa eu comecei a trabalhar com iluminação e no meu primeiro trabalho foi como, uau, esse negócio é incrível. Então, desde 2006 eu trabalho com iluminação, né? E eu fico nesse mundo entre atuação, iluminação, nessa, né, minha vida de artista. Eu sempre falo assim, eu sou artista que vive de arte, vive no meu trabalho e que é difícil, né? Mas você conhece outros campos, né? Outras cidades, outros países. Eu soube que você morou no Peru e lá no México, é tudo América, né? E lá você também desenvolveu trabalhos com artes, né? Tanto com iluminação quanto com atuação. Como foi trabalhar nesse outro espaço? No México, eu morei quase 7 anos no México e para mim foi um período muito maravilhoso, porque além de você estar em outro país, né, com todas as novidades, foi um lugar que eu vivenciei vários tipos de teatro também. Aqui eu sempre estou um teatro, né, mais alternativo ao grande teatro. E lá também tive essa possibilidade. E foi uma experiência maravilhosa. Também um espaço com poucas mulheres, quase nenhuma mulher, né? Só que lá eu senti que ainda existia mais respeito. Vindo dessa abordagem do campo assim, de poucas mulheres, né, nessa área técnica, que apesar de que aqui na Bahia somos muitas, temos assim, uma representatividade muito grande de mulheres. Eu mesma, enquanto iluminadora, passo por outros lugares em que quase que não tem iluminadoras mulheres e somos surpreendidas, nós surpreendemos os técnicos de outros espaços com uma iluminadora mulher, sabe? Então, vamos falar um pouco sobre essa metodologia, né, decolonialista da formação de mulheres na área técnica. Porque, para além de iluminadora, de atriz, você também é uma formadora, né? Uma Sim. Professora, uma oficineira. Vamos falar um pouquinho sobre essa sua experiência, Sim. essa preocupação em formar mulheres, se você traz isso com você, né? Esses desafios que a gente enfrenta na área técnica, de conviver com homens machistas, né? Sem querer defender os ISOs, mas defendendo, né? Porque é interessante que nós, enquanto formadores, nos preocupemos com esse fortalecimento de mulheres nesse campo. Sim, claro. Eu, antes da pandemia, né, eu tinha recém-regressado a Salvador, depois de passar 13 anos fora, eu queria dar uma oficina de iluminação para mulheres, né? Eu queria trabalhar só com mulheres, porque eu acho que precisamos ter mais ingressos de mulheres nesse campo. E além disso, eu acho que é muito importante que sejamos nós a trazer essas mulheres com as nossas referências.
com a nossa qualidade de trabalho, eu acho que há diferenciais, né? Só que aí veio a pandemia e eu não consegui dar esse curso. Acabei dando outros cursos, né? Sempre para todo o público, né? E sempre reforço nos meus cursos, principalmente para as mulheres que o fazem, né? A importância e as dificuldades que teremos em seguir nessa carreira. Né? Sim, Em muitos dos cursos são voltados não para gente que queira fazer iluminação, não. Não são todas as pessoas que querem ali seguir na área de iluminação, mas que a iluminação sirva para o seu próprio trabalho. sim. Então, há mulheres performance, há artistas plásticas que podem usar e terem mais conhecimento da iluminação. E eu acho que aí já começa a grande diferença. Porque se uma artista ela já tem um conhecimento de iluminação e ela não depende, né, de outras pessoas que às vezes vão querer impor coisas, ou que elas tenham mais conhecimento do que elas querem e saibam como chegar lá, eu acho que isso já é um grande fortalecimento. Com certeza. Para as que vão ingressar no mercado, né, sempre essas coisas, como um exemplo que eu sempre dou, né, quando a gente está na parte de afinação, né, quando está pegando equipamento, colocando as coisas, eu falo, gente, vocês sempre vão se deparar com alguém te dizendo que você não tem força. Né? Você não vai ter força para pegar um refletor, você não vai ter força para apertar um refletor. Então, assim, E muitas vezes isso é uma questão apenas de jeito, né? Não é a força, é o jeito. sim. E assim, refletor, como você pega e levanta ele, às vezes você não tem, aquele seu músculo, um trabalho que você vai ter que ganhar com o tempo. Não é isso? Eu faço crossfit. Você faz crossfit, mas você vai fazer outro treinamento, você vai sentir a diferença. Porque vai mover outras partes do seu corpo. Nós temos pesos que nós levantamos sempre em certas posições que facilitam, né? A gente pega o refletor assim, dependendo, a gente levanta o refletor assim, ou levanta o refletor assim. Então, são às vezes posições que você normalmente não faz. Tem muita força para puxar. Tá, puxar assim, né? Porque faz na academia muito assim. Quando você fizer assim, você vai sentir. Seu corpo vai sentir. Isso é óbvio. Isso é muscular, né? Então, assim, é um trabalho que às vezes você vai sentir, você vai pegar, e um tempo você vai já achar aquele refletor que você quase não conseguia levantar. Fácil de levantar, né? Você vai apertar um refletor, não tem ninguém que aperte melhor que a chave de fenda. Assim, como é que eu uso aquela bolinha da chave de fenda para apertar? Como é que eu uso um alicate para apertar? Então, assim, isso vai apertar mais do que a força da sua mão sem te machucar, né? Então, a gente sabe usar inteligência junto com a gente. Você fala, essa forte vai apertar o refletor, não precisa de ignorância, né? A gente trabalha com segurança. E na segurança, temos que fazer o trabalho de certa forma. Não tem força aqui, a mão está machucada? Não precisa. Para isso existe a física. É uma questão de jeito, é uma questão de saber Física. usar, é Questão de física. é de saber usar a ferramenta, porque, claro, que homens e mulheres são diferentes, os corpos são diferentes, mas é essa questão, não é jeito, é saber usar a ferramenta, é saber o jeito de usar e coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Sim, e os corpos diferentes que eu posso ser muito mais forte que o homem para certas coisas. Sim, com certeza. Não é questão de gênero, Sim. né? Por eu ser mulher, não é a musculatura não é. masculina que predomina. Não é. E é uma questão também de educação cultural. A gente, desde pequena, a gente, quando entra no teatro, vai pegar uma escada, 7 homens aparecem para carregar com a gente. Eu carrego a escada. Eu sei carregar a escada. Só que é sempre trabalho com a gente na impossibilidade. Você não consegue carregar isso, você não consegue carregar aquilo. Aí as mulheres, em grande maioria, deixam de carregar. Sim. E às vezes nem sabem que são capazes. A gente deixa de perder a nossa capacidade, porque sempre há pessoas ao redor falando: cuidado, você não pode, cuidado, você vai cair, cuidado, é pesado, cuidado, né? Sim. É muito importante essa formação, a informação dentro da formação, Uhum. porque as mulheres elas vão acabando se sentindo realmente submissas
a eles, porque dentro de uma montagem, claro que também historicamente é uma área predominante masculina, então você vê muito mais homens por aí e que acham que dão conta de tudo porque tem músculo, né? Sim. Mas é bem isso aí, por esse caminho. Pronto. É, e dentro dessas oficinas que você trabalhou, tem muito discípulo seu pela praça? Tem umas pessoas trabalhando, né, que passaram por mim e também por outras pessoas. Tem gente na lida, tem gente assim que eu sempre chamo as pessoas que fazem as oficinas como, gente, quem quiser colar na montagem, venha, né? Tô em tal lugar, né? Não, às vezes vai ter uma ajuda de custo, às vezes não, mas a importância de você fazer, continuar fazendo. Quer dizer, não existe fiz uma oficina, já sei, e às vezes vou para a montagem sozinha. É difícil. O tempo que a gente tem, né? A não ser que você tenha feito um curso longo, que te deu tempo de saber uma montagem. Senão há muitas dúvidas ainda. Sim, Há muitas questões que o nosso trabalho, antes de chegar na montagem e até a finalização do trabalho, é muito extenso, sim. né? E ele prevê muitas dificuldades, dependendo do espaço, do que você pensou, de como aquele espaço está, né? Porque a gente chega e fala, então tá, estou vendo aqui várias varas, estou vendo vários pontos de luz, então vou botar o refletor ali e fiz meu mapa. Chega no espaço e fala, gente, queimou essa vara aqui, né? E aí Tudo pode acontecer, ou então né? não vou poder usar a vara, ou posso usar a vara e botar a extensão para outro ponto. A gente não tem muita extensão. Aí você já olha e fala, caramba, tudo mudou. Milena, e por falar em tudo isso, me conte aqui, qual foi seu maior desafio nessa trajetória, assim, talvez lá do seu início, né? Porque a gente, justamente por essas dificuldades, tanto da convivência com pessoas, quanto dificuldade do espaço, a tecnologia, né? E ela falha. E tem momentos que você vai com tudo pronto para começar uma montagem, chega lá, a coisa atrasa, nada funciona. E é uma coisa muito normal de acontecer. É, Então, conta pra gente aqui qual foi seu maior desafio. maior desafio é difícil, viu? Porque foram, agora, muitos desafios. Sim, Imagina, eu comecei em 2006 e eu, em Minas, né? Quando eu fui morar em BH, lá que eu comecei a trabalhar com iluminação. E eu comecei a trabalhar cada vez mais e rodei muito o estado, né? E em alguns lugares do estado nós íamos com um espetáculo apresentando em lugares que muitas vezes não eram tão usados, estavam um pouco abandonados. Então peguei muito perrengue. Teatro em que a gente chegava e não sabia nada do teatro, que não tinha uma pessoa para falar se aquela vara estava funcionando, se a energia estava chegando. Você, quando plugava um refletor, chegava lá no rack e não tinha numeração. Então eram 100 fios caindo, você tinha que ir um por um, até tentar entender qual era a lógica dali. Então, a montagem que era para durar 2 horas, durando 10. Então, isso eu passei demais, de chegar na mesa, bora pro público, bora, pum, tudo apagar. E aí desconfigurar a mesa, de ter que operar na mão. Também tantas coisas, assim, mas olha, eu acredito que todas essas dificuldades, também passei por coisas assim, elas vão nos fortalecendo sim, cada vez mais, né? O aprendizado vai fazendo com que se torne as nossas grandes experiências para até mesmo não desesperar. Porque sim, dá um desespero quando a mesa, na hora do espetáculo começar, né? Então a gente vai amadurecendo com tudo isso. vai. Mas agora conta pra gente um pouquinho sobre Milena Criadora. Sua metodologia de criação, vamos revelar? Eu acho que não tem segredo, não. Eu acho que é algo que eu confio que é o que funciona. Tipo, se eu vou criar algo, eu tenho que fazer parte de algo. Sim, Né? Então, vou fazer dramaturgia para um espetáculo. Né? Eu acompanho esse espetáculo. Eu vou para os ensaios. Eu tenho que ver como é que essa criação, além de uma criação dramatúrgica de texto, é uma dramatúrgica de luz. Como é que eu posso interferir durante esse processo na, no pensamento de iluminação? Né? Então, eu sempre provoco isso nos lugares onde eu estou criando. Falo, gente, eu não acredito em iluminação que a gente só pense a partir de vara cênica.
iluminação é cheia de coisa. Eu posso usar lanterna, eu adoro usar lanterna. Sabe, eu posso usar lanterna, posso usar um abajur, eu posso usar A fogo, iluminação agora tá tudo alternativa interferindo dentro do projeto iluminação, arquitetônico. né? Porque senão a gente fica assim, a gente vai chegar no teatro e ter vários refletores. Não, luz não é refletor cênico. Luz é tudo. São possibilidades de demonstrar algo a partir de um olhar. Qual o Sim, olhar daquele momento? Qual o jogo dessa cena que a gente pode interferir através de algo, né? É, os espetáculos hoje em dia, sempre, né? Mas eu falo hoje em dia porque hoje em dia a gente tem questões financeiras mais complexas e a gente vai, de repente, de um teatro grande para um teatro alternativo e aí o espetáculo cai bastante porque a gente só estava pensando naqueles refletores, né? sim, Então, o que é aquilo? Uma lâmpada que eu boto em um objeto que na própria atuação se acende, se apaga, né? Então, mas tudo isso eu crio a partir de ver, sentir e estar presente com tudo que está sendo criado em cena. sim. O que está sendo criado em cena? Como é que eu posso interferir com a iluminação nesta cena, né? Então, a minha criação é a partir disso. Eu acho que eu sou um ser que está ali compondo com aquelas pessoas. Eu não imponho e eu não sou imposta. Eu componho com essas pessoas. Elas vão me pedir coisas e eu vou propor coisas, eu vou provocar coisas. Então, o meu trabalho no teatro, mas assim, Luiz, a gente acaba que muda um pouco, porque vários shows a gente acaba que vai vendo na hora, né? Então, há outras dinâmicas. Sim. Eu aposto muito nessa pesquisa da iluminação alternativa, no sucateamento de equipamentos, na inserção de ferramentas dentro da arquitetura cênica, né, do Uhum. teatro, porque aqui, inclusive, aqui a gente tem um refletor que tem uma potência, que tem uma qualidade, e quando a gente vai para o espaço alternativo, a gente precisa pensar dessa forma e também, como você aprende lá, você traz aqui, insere na cena, vai dependendo da necessidade, né? Isso para um teatro você consegue fazer muito bem. Ou quando a gente vai para um espaço alternativo que não tem nada e que você tem que inventar e que você não deixa de ser iluminadora por isso, nem de levar plasticidade para a cena, né? E inventa-se coisas, bota na latinha, Sim. usa lanterna, usa tocha, basta que o espaço permita, né? Usa isqueiro, né? Usa o reflexo de algo. Então, o que é que eu estou usando de possibilidade? E você trabalha muito mais com teatro, com dança, com música, faz tudo, faz o que mais assim? Me conta. Dança eu acho que é o que menos faço, assim. Dança eu não tenho experiência nenhuma. Eu vim do teatro e ingressei na música há pouco tempo, há uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu acho. Muito com Lari, né, Larissa Lacerda, Sim, que foi maravilhosa também. maravilhosa, que foi a pessoa que falou assim, eu preciso aqui, tô precisando de mais gente comigo. Quando nós trabalhamos juntas, já tínhamos falado, Larissa, não, já chegar de Salvador há pouco tempo, não conhecia ela antes. E aí, como falou, tem que conhecer ela, Larissa Lacerda, né? Assim, e aí a gente fez um trabalho, né? Eu fiz um trabalho de técnica, ela estava nominando um projeto, acho que foi o Toca, o primeiro que a gente fez. Era na pandemia, então era no Teatro Goethe e todo mundo de máscara ainda. E eu operava a luz, né? E a gente deu super certo. Foi como um clique, né? Falou, porra, a partir daí a gente não se largou mais. Então, tudo que Lari tinha, ela me chamava para acompanhá-la, ou se ela estava iluminando, precisasse de alguém para operar, ou às vezes de uma assistência, ela precisava de uma força, que era um projeto grande. E aí a gente seguiu. Então, teve um momento, ela, né, começou também a trabalhar com direção de audiovisual, e ela falou: Ó, não estou dando conta dos trabalhos, eu preciso te passar algumas coisas de show. Você quer? Falei, poxa, show? Não sei se quero show, né? E tudo. Aí ela falou,
tá aparecendo. Eu falei, bora lá. Fui e amei, né? Aí, Não tem como. bacana, é um campo também que você vai crescendo, que você vai fazendo, você vai ter as suas paixões diferentes, né? Não, eu não, é mais difícil durante o show você fazer aquela sua dramaturgia da luz como a gente faz no teatro, porque show aí que muda mesmo. Você tá num palco grande com mil opções, às vezes você tá num palco com várias bandas, não tem como trazer aquilo que é só seu, é, e é outro tipo de trabalho, mas Show é uma coisa gostosa de fazer porque você vai trabalhando com climas de acordo com o estilo musical, né? Mas é diferente de teatro. é, Porque teatro a gente tem uma dramaturgia mesmo que a gente segue, dança é muito parecida também, né? É muito bacana isso. Mas olha, você também é minha colega de licenciatura, né? eu faço bacharelado, estou formando em bacharelado. Ah, bacharelado, Bacharelado. massa, né? Então, essa conciliação do seu trabalho da iluminação com a sua graduação, como é? Dá para linkar? Às vezes é difícil, né? Porque a gente não tem dia. Eu sou freelancer, então assim, apareceu o trabalho eu vou, às vezes choca com a aula, aí eu vou vendo o quão possível é naquele momento faltar aula, conversar, sair mais cedo, quais são os acordos que eu consigo, né? Felizmente, formo agora nesse semestre, Pá, em um mês eu. parabéns. E então eu fui assim, eu fui às vezes tendo que dar uma parada no trabalho, às vezes dando um tempo na faculdade, porque também Precisa só tenho trabalhar, eu, né? É, precisa né? trabalhar. Só tenho não, né? Eu tenho uma família, mas assim, é a gente. Então não tenho como falar, "Ah, esse mês não deu, não vou pagar o aluguel." Não tem como, a gente já tá Sim, em com outro sistema, certeza. que é um sistema bem diferente de quando eu entrei na faculdade, vivia na casa, né, de minha mãe e meu pai, não pagava conta, vivia na faculdade de manhã, de tarde, de noite, era maravilhoso. Hoje em dia já não dá. Não cabe, né, Milena? Paralelo à sua graduação, você busca muita formação na área da iluminação, paralelo à graduação? Eu soube que agora você mesmo você estava viajando, estava em São Paulo, estava fazendo curso. Eu estava fazendo curso de teatro, né? Eu estava fazendo no Lume, é Sim, um curso de corpo, porque é isso, né? Eu sou atriz e iluminadora. Então, sim. assim, Vida dupla. eu sempre tô buscando coisas para mim, Sim, né? Como artista. É, agora também acabei de comprar uma mesinha, uma mini MA, né? sim. Uma pequenininha. Comprei o curso de iluminação. Então, para aprender melhor, porque as coisas não param. A iluminação, ela, ela trabalha com tecnologia, então toda hora tem uma coisa nova. Agora eu acho que sinto que é o momento que a gente mais está fixando numa mesa, né? Quase em Salvador. A gente não trabalha mais com a Rolite, a Pilot, bem pouco, e todo mundo tem MA. Então, assim, a gente vai para vários tipos de evento, uma vida até mais simples, as pessoas estão colocando MA. Isso Sim, facilita a gente estar com a mesa e trabalhar em cima delas. sim, Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estudar muito bem essa mesa. sim. Então, Virou meio que um padrão, né? Os meninos sim, falam que é a queridinha. É a sim, queridinha porque tá todo mundo trabalhando com ela e a gente precisa ter o básico. E outra coisa, não é fácil. É diferente da mesa que tem no teatro, por exemplo, o ETC, sim. que você grava a cena e ali você faz tudo. Na NA a gente tem os presets, né? É uma mesa maravilhosa, é apaixonante, Sim, porque ela, é a queridinha. ela te dá mil possibilidades. Possibilidades. E aí você faz de acordo com a sua atração, a sua mesa, né? Você faz a sua organização de acordo com tudo que ela pode te dar. Então, quanto mais você. É sempre a mesma coisa para mim, né? Quanto mais você souber o que você quer, como você quer, você ganha tempo e perde o desespero. Eu sei que aquele show é isso. Eu preciso trabalhar em cima dessa base, ou de movimento, ou de cores. Eu vou fazer isso, né? Porque senão você chega na mesa e fala: Nossa, ela faz isso, eu quero fazer tudo. Não. Se você for fazer tudo, você vai se perder. Porque você tem um tempo para trabalhar o que você precisa
E aí você ganha delicadeza. Se eu quero um movimento, esse movimento eu posso fazer com várias opções e vários tempos. O que eu quero? Né? E o fato de você ter uma mesa facilita na sua programação também, né, Luísa? Sim. Você prepara ela toda e você não tem essa pressa de chegar lá no espaço para gravar a mesa, para programar, não. Você já vai com ela pronta e É que lá. eu gravo minha cena, né? E chego lá e desplugo só o meu pendrive. Sim, Então, eu chego com tudo que eu quiser. E aí eu ganho justo isso em beleza. Né? Esse processo de chegar com a cena gravada para cada show, eu ainda estou exercitando. Né? Como eu tenho feito muito no espaço. é um sonho de consumo de muitos iluminadores É, esse, né? porque, e mesmo assim você tem o trabalho lá, né? Porque eu chego com minha cena gravada. Então eu chego com minha cena gravada, mas eu vou jogar para a mesa e vou adequar aquele espaço. Né? Porque às vezes o palco é um pouco mais alto, então o movimento que você tinha de tilt ou pan não ficou tão bacana. Aí você vai dar uma ajeitadinha. Então, essas coisas que você vai ver no espaço, né? Por mais que às vezes você tenha um mapa do espaço, tudo, a espacialidade é outra, né? Sim, Então, às vezes você viu que aquilo não ficou bacana, você chegou lá e percebeu que tinha um refletor invertido. Né? Você vai ter que ir lá desinverter, porque lá estava assim. Coisas que você vai, mesmo assim, ter um trabalho menor, sim. bem menor. Agora me conte uma coisa, você se sente realizada? Ou existe alguma coisa que você ainda gostaria de fazer, sei lá, trabalhar com algum grupo, com alguma estética, que você ainda não fez com relação à iluminação? Tem alguns artistas que eu adoraria trabalhar, né? Mas, às vezes, o que eu mais penso e sonho de realizar, meu sonho é chegar em um espaço que só tem mulher trabalhando. Esse é o meu sonho. Chegar num palco em que toda a equipe seja, de som seja mulher, toda a equipe de luz seja mulher, toda a equipe de produção seja mulher, toda a equipe de montagem seja mulher, toda a equipe de road seja mulher. Eu queria, Vamos chegar nesse momento. eu queria ter isso, porque eu acho que é outro olhar. Sim. Não que não possam vir homens, né? Mas eu acho que é uma diferença enorme quando nós trabalhamos juntas, Sim. né? A diferença é enorme. Eu queria ter essa experiência que às vezes a gente tem em alguns festivais de mulheres e Sim. tudo, uma equipe maior de mulher, mas mesmo assim, majoritariamente, às vezes a gente tem que se comunicar, tem que trabalhar certas coisas, eu perco muito tempo e energia. Mas existem grupos esses, né, que trabalham apenas com mulheres, né? Aqui é o Teatro Castro Alves, Sala do Coro. Recentemente veio um espetáculo que a equipe eram todas com mulheres, é esse sonho, que é o meu também, inclusive, Mas né? você chega no espaço, tem, Tem entendeu? homens, Eu queria nas que. sim, É isso que eu tô falando. sim, A gente chega no espaço, tá, tem uma equipe que é só de mulher, mas essa equipe de mulher vai ter que trabalhar com um monte de homem que sabe mais, ah, né? no entender deles. É. Aí é aquelas pessoas que falam, mas eu sei o que eu quero, só faça, só faça. Sim, sim, Então, quando você chega em outro tipo de equipe, flui. Eu lembro quando eu trabalhei fixa um ano na Casa Rosa, né? Então, algumas pessoas chegavam lá e falavam, pô, que bom, que diferença é chegar e ter uma mulher, né, trabalhando. Teve uma iluminadora uma vez que chegou, a gente fez uma montagem e tudo. Aí ela sentou e falou: caramba, já terminamos e não tivemos um problema. Ai, que foi tanto tempo que eu não tenho isso, sabe? De ficar explicando para a pessoa que o que eu quero é isso, é só fazer. Aí eu falei, mas isso é mais simples, né? É porque se a pessoa falar, eu quero botar um refletor aqui, eu não vou falar, pra que você quer fazer? Você não acha que é melhor usar daquele jeito? Eu nem sei o que é que a pessoa vai fazer, porque eu tô dando opinião. Sabe, a gente como mulher, já tem sim, você quer o quê? Ah, quero um refletor aqui. Ah, ok, então vamos lá. sim. Chegar é porque, enquanto iluminadora, a gente precisa ser respeitada. O técnico é técnico, o iluminador é iluminador, né? As pessoas precisam respeitar as funções, né? Sim, E se entrar, se encaixar, porque é a proposta. O que é que eu vim fazer aqui? sim. Né? Precisa ter esse respeito. Quem cria, né? Que é a iluminadora
a iluminadora, quem cria, ela criou sabendo o que ela quer fazer com aquilo. Se ela quer fazer uma geral torta e a estética dela, não é comigo, né? Ah, eu quero fazer uma geral torta. Ok, como é que você quer fazer? Né? Então, a pessoa da técnica, ela está ali para fazer a montagem do jeito, do melhor jeito que aquela pessoa precisa, que a iluminadora precisa. Ponto. Milena, conta aqui pra mim qual foi a sua maior conquista? Ou ainda está por vir? Não, acho que eu tive muitas conquistas. Eu acho que eu agradeço muito várias conquistas que eu tenho, assim, de. Enquanto mulher nesse lugar, né? Porque você é uma pessoa, você é uma representatividade na iluminação, você é uma referência e, e se fala-se muito bem do seu profissionalismo. Então, não sei se sua conquista quando caminha por esse lado. Eu pensei na minha conquista, para mim, claro que é incrível saber, né, que às vezes chegam pessoas te buscando que outras indicaram porque viram o trabalho. Então, óbvio, né, porque Graças a eu Deus. trabalho há muitos anos e eu nunca me acomodo. Assim, é meu mesmo. De minha personalidade sempre querer mais. Então, agora eu estou fazendo isso, comprei minha mesa, comprei meu curso, estou estudando porque eu quero mais, sabe? Uma grande conquista que eu tive há pouco tempo, que era o objetivo meu, eu falei, eu quero chegar em um lugar e fazer o meu show sem precisar de ajuda da pessoa da técnica. Eu quero entender essa mesa. Eu quero pegar, montar isso, fazer isso. Esse é o meu objetivo. Sim. E eu conquistei. E Pronto. assim, não que eu não tenha dúvidas, não que eu não precise, mas assim, eu sabia que as minhas dificuldades e as minhas buscas naquela mesa, do que eu precisava fazer um bom trabalho, eu conseguia já fazer sozinha, Que né? ótimo. Então isso para mim foi como, uau, já consigo. Então eu vou chegar na minha mesa, vou fazer minhas coisas, você falar, poxa, como é que faz isso, né? E tudo. Então, acho que foi uma grande conquista, assim. Arrasou. Agora vamos chegando assim ao finalzinho, né? Eu queria que você falasse, fique livre, né? Que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres, de forma geral, dentro dessa busca sua, como podemos colaborar com esse fortalecimento dessa equipe feminina no futuro, né? O que é que você acredita que a gente pode estar deixando aqui para as mulheres, para elas se fortalecerem dentro dessa proposta? Eu faço convite que essas mulheres venham, né? Eu acho que às vezes a gente tem o interesse de algo, mas tem um medo né? Venham, eu acho que tem muito espaço, tem muita carência no mercado. Nós precisamos de pessoas no mercado que tenham interesse, que tenham profissionalismo e que queiram crescer. Então, assim, e precisamos de mulheres. Precisamos muito de mulheres. Então, venham, busquem outras mulheres, juntem, tem muito espaço. Eu acho que qualquer mulher aqui, se a gente for falar de é, Estelma, for falar de mim, de falar de Larissa, de falar de Irma, falar Paquelê, esqueci, Fernanda Marina, Mascarenhas, Mascarenhas, Marina, esqueci o nome agora, meu Deus do a céu, Maria Fonseca, Carla, Maria Luciana Carla, Liege, Luciana Liege. Então, se for falar de qualquer mulher que está no mercado, todas, todas essas, eu posso garantir que são pessoas que vão abraçar, vão falar, venha, ó, vai ter um curso aqui, ou vou ter uma montagem aqui, cole, venha aprender, faça um curso, você vai ter mil vontades de desistir em vários momentos. Eu tive, duvido que você não tenha com tido, certeza. né? Não é fácil, mas nada é fácil. E Não, assim, a gente tem, quanto mais formos nós, menos difícil será. Então, é isso. é um mundo muito difícil, mas a gente vai enfrentando as barreiras porque o aprendizado, o conhecimento nos leva muito longe.
E é isso que faz com que a gente vá superando essas barreiras dentro desse universo. É, Milena citou Irma, Irma Vidal é vamos dizer que ela é uma iniciante, uma referência dentro dessa nossa área, porque Irma, vamos dizer que ela foi a primeira mulher a, a assumir esse papel do protagonismo feminino na Bahia. Imagina assim, se hoje a gente enfrenta todos esses desafios, o que Irma não enfrentou, Nossa, vai chegar nesse espaço lá pela década de 70, né? e Vamos não dizer. tem que não conhecer a Irma. Não tem. Existe. Irma, os colegas chamam de mamãe. É mamãe, porque ela formou muita gente. Eu mesma fui aluna de Irma no IFBA e trabalho aqui, já trabalhei com ela tive a oportunidade de viver muitas coisas, né? Então, essa pausa aqui foi para falar de Irma, porque ela é uma referência, é uma mulher, uma referência. Eu tenho trabalhado com referências a nível de mundo, como Lois Filler, Jean Rosenthal e Peggy Clark, que dentro do contexto histórico de outro século, foram pessoas que iniciaram a Lois Filler, por exemplo, ela foi bailarina, a primeira iluminadora norte-americana. Você conhece o trabalho dela? Não. Ela criou figurino, ela criou a luz do espetáculo, ela, com o pano ela dançou. Então, assim, são referências a nível de mundo, mas a gente precisa fortalecer e trazer a público também as nossas referências aqui na Bahia, né? E aí chegamos a esse momento de ir. Então vamos ficando por aqui. Agradeço a Milena. Agradeço você. Muito obrigada, Milena, essa participação nesse primeiro podcast. Tá bom? Nasceu e até breve. Mas viremos com outras edições.